Mas quero saber sua opinião sobre o que o Hamas teria dito a Israel e aos mediadores de que não conseguem localizar os corpos dos falecidos. E o presidente disse que vai aproveitar essa oportunidade para reduzir o tamanho do governo. Você pode avaliar o quão significativos serão esses cortes de empregos? O presidente Trump respondeu com uma nova ameaça de uma tarifa muito mais alta, de 100%. Qual é o plano para enfrentar a China comunista? Vamos descobrir muita coisa nas próximas semanas sobre se a China quer começar uma guerra comercial conosco ou se eles realmente querem ser razoáveis. Espero que eles escolham o caminho da razão. O presidente dos Estados Unidos vai defender a América de qualquer forma. Senhor vice-presidente, parabéns ao senhor, ao presidente Trump e à administração por esse acordo incrível. Maria, é um grande feito e um enorme mérito para o presidente. Estamos animados com isso. Veja, batendo na madeira, mas esses reféns em casa em 24... Bem, é isso que eu quero lhe perguntar, porque estamos esperando que os reféns comecem a ser libertados hoje. Quando exatamente você espera que essa libertação comece? Sabe, é difícil dizer, Maria, porque obviamente isso é uma zona de guerra. Eles precisam localizar os reféns, reuni-los, levá-los para um lugar seguro e então transportá-los. Então é um pouco imprevisível. Mas nos disseram para esperar por eles até amanhã, horário de Israel, o que claro seria de manhã cedo aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. Mas o presidente está extremamente confiante de que esses reféns vão voltar para casa. Na verdade, ele está voando para o Oriente Médio ainda hoje para poder recebê-los pessoalmente. E Maria, uma coisa que preciso dizer sobre o estilo de liderança do presidente, sobre seu estilo diplomático, que claro tem sido criticado por grande parte da mídia corporativa há muito tempo, é que ele realmente trouxe resultados. E eu acho que a história de como esse acordo de paz histórico se concretizou é que você tinha o secretário Rubio, você tinha Jared Kushner, você tinha Steve Witkoff, que foram empoderados pelo presidente dos Estados Unidos de maneiras nada convencionais para trazer os Estados Árabes do Golfo e Israel à mesa e realmente juntos conseguirem negociar um acordo de paz. Tenho um orgulho especial de Steve Witkoff, que foi atacado impiedosamente pela imprensa. Sabe, ele não tinha experiência, não era um negociador diplomático experiente. Bem, o fato de ele ter trazido um olhar novo para isso e o fato de ter trazido tanta energia para o processo, acho que é um dos motivos pelos quais estamos neste momento em que podemos dizer que estamos à beira de uma paz duradoura. E o fato de o presidente Trump não ter seguido o caminho fracassado que todos os presidentes de ambos os partidos haviam trilhado é, novamente, o motivo pelo qual estamos prestes a trazer esses reféns de volta para casa. Então, é algo incrível, mas acho que isso mostra o poder do estilo de liderança não convencional do presidente Trump. E é por isso que estamos aqui. Acho que todo o país nós deveríamos simplesmente nos orgulhar. Devemos nos orgulhar desta equipe de negociação. Devemos nos orgulhar do nosso país. Porque esses reféns vão poder viver suas vidas graças ao que os Estados Unidos da América fizeram. É verdade. E estamos ouvindo isso, na verdade, de ambos os lados do espectro político, na maioria das vezes. Mas quero saber sua opinião sobre o que o Hamas teria dito a Israel e aos mediadores de que não conseguem localizar os corpos dos falecidos. Eles não têm certeza de como vão localizar aqueles que morreram, que não conseguem encontrar os corpos. Qual é o esforço nesse sentido? Bem, que vamos localizar a maioria. E, obviamente, para judeus religiosos, é importante ter esses corpos de volta para dar a eles um enterro religioso adequado. Então isso importa muito, claro, para nós e, claro, para todos que se importam com esses reféns. Acho que a realidade é que alguns dos reféns talvez nunca consigamos recuperar, mas acredito que a maioria deles, com algum esforço, conseguiremos entregar às suas famílias para que, pelo menos, tenham algum encerramento. Nosso foco tem sido nos reféns vivos. São as pessoas em quem mais nos concentramos, mas queremos dar a elas a possibilidade de um enterro digno junto de seus entes queridos assassinados por terroristas brutais. Isso é importante para nós. Isso importa para as famílias. Continuará sendo um foco, mas isso vai levar algum tempo. E Muria, aqui o quê? Aqui vai um palpite. Não posso dizer isso com certeza porque ninguém pode prever o futuro. Acredito que eventualmente conseguiremos a maioria dos corpos, mas não conseguiremos todos eles. Eu vejo. Quais são os compromissos dos Estados Unidos após esta guerra? Vice-presidente Vance, eu sei que no passado o presidente Trump falou muito sobre desenvolver a faixa de Gaza,
Quais são os compromissos em vigor agora entre os Estados Unidos e a faixa de Gaza? Bem, o único grande compromisso que assumimos é que vamos monitorar essa situação, e nós somos, de certa forma, a única parte envolvida. O presidente dos Estados Unidos, em particular, é a única pessoa em quem todos realmente confiam. E, portanto, os Estados Árabes do Golfo e os israelenses precisam desse tipo de mediador independente para dizer se os termos do cessar-fogo estão sendo cumpridos, para garantir que tanto o povo de Gaza quanto os israelenses estejam realmente respeitando os termos do acordo. Estamos confiantes de que isso vai acontecer, mas vai exigir algum monitoramento. Eu vi algumas reportagens, Maria, que sugerem que haverá soldados americanos em solo em Gaza. Isso não é verdade. Essa não é a intenção do presidente. O que vamos fazer é usar as tropas que já temos no Comando Central, e nós já temos essas tropas há muitos anos. Elas vão garantir que todos realmente cumpram os termos do acordo. Enquanto isso, e esse é outro grande avanço diplomático, Maria, você tem nações de maioria muçulmana de todo o mundo, tanto as nações árabes quanto também do Sudeste Asiático, como a Indonésia. Eles estão se oferecendo para colocar tropas em solo para garantir que Gaza seja devidamente policiada, que haja segurança pública. E, claro, os Estados Árabes do Golfo é uma parte linda do mundo. Eles querem reconstruir Gaza para que todos que vivem lá possam ter uma vida segura e próspera. Ainda não chegamos lá, mas é esse tipo de coisa que a paz possibilita. Essa prosperidade incrível que vem junto com um acordo de paz real, duradouro e permanente. Então, além disso, não há mais nenhum compromisso econômico dos Estados Unidos com a região? Bem, eu acho que vamos trabalhar com nossos Estados Árabes do Golfo. A maior parte do dinheiro virá dos nossos amigos árabes do Golfo, e tenho certeza de que parte virá dos israelenses. Na verdade, isso não vai exigir muitos recursos dos Estados Unidos da América. O que vai exigir é nossa supervisão constante e nosso engajamento diplomático. É isso que estamos trazendo para a mesa, mas os recursos vão vir principalmente dos Estados Árabes do Golfo. Qual é a função dessa instalação do Catar? As pessoas estão se perguntando, isso é uma base aérea? O que o Catar vai desenvolver em Idaho? Sim, eu vi algumas reportagens sobre isso, Maria. Na verdade, conversei com o secretário da Guerra, Pete Hegseth, esta manhã. Essa é, em grande parte, uma história falsa que continuamos tendo com países com os quais trabalhamos. Temos relações em que, às vezes, os pilotos deles trabalham em nossas bases, às vezes treinamos juntos, às vezes colaboramos de outras formas. A reportagem de que, de alguma forma, haverá uma base do Catar em solo dos Estados Unidos, isso simplesmente não é verdade. Continuamos trabalhando com vários dos nossos amigos árabes para garantir que possamos manter essa paz. Mas não vamos permitir que um país estrangeiro tenha uma base de fato em solo americano. Então houve um pouco de má interpretação sobre isso, como frequentemente acontece, como você sabe, Maria. Vice-presidente, deixe-me saber sua opinião sobre a paralisação do governo. O presidente disse que os militares serão pagos apesar dessa paralisação. O próximo período de pagamento é em 15 de outubro e esperávamos que os militares perdessem esse pagamento. Quais são os planos? Bem, o plano é que, quando você está em uma paralisação, e estamos nessa paralisação, Schumer e os democratas fecharam o governo, tentando nos forçar a dar benefícios de saúde para imigrantes ilegais. Agora que estamos nessa paralisação, estamos tentando garantir que americanos recebam serviços essenciais. Estamos fazendo para garantir que mulheres e crianças de baixa renda recebam benefícios alimentares. Estamos tentando garantir que o seguro contra inundações e seguro não desapareçam na temporada de furacões. Mas também estamos, Maria, fazendo algumas coisas bem não convencionais, como o presidente Trump costuma fazer, para garantir que nossas tropas possam receber seus salários. Estamos confiantes de que identificamos os caminhos legais para fazer isso. Mas isso é realmente importante para o presidente dos Estados Unidos. Mesmo que Schumer tenha fechado o governo, ele não quer que nossas tropas sofram por causa disso. Claro, ele também não quer que nossa segurança nacional sofra por causa disso. Mas não seria ótimo, Marie? Esse é o último ponto que vou fazer sobre isso. Não seria ótimo se os democratas simplesmente reabrissem o governo para que não precisássemos tomar essas decisões tão difíceis? Você ouve muitos democratas do Senado dizendo, bem, como Donald Trump pode possivelmente demitir todos esses funcionários federais?
Bem, os democratas nos deram uma escolha entre fornecer benefícios alimentares para mulheres de baixa renda e pagar nossos soldados, por um lado, e por outro, pagar burocratas federais. Bem, diante dessa escolha, vamos escolher as mulheres de baixa renda, vamos escolher nossos soldados. Essa é a escolha que os democratas nos deram. Eu realmente apreciaria se eles nos dessem uma escolha diferente. O país estaria melhor por isso. Bem, então, de onde virá o dinheiro para os soldados? Isso. Parte dele vira... De simplesmente apertar os cintos. Parte virá de apertar os cintos em outras áreas. Mas, Maria, isso está exatamente certo. Muito disso virá das receitas que entram para o serviço de receita interna, receita de tarifas, mas também receita de imposto de renda, que vai tornar possível pagarmos nossos soldados. E esse é outro motivo pelo qual a ação decisiva do presidente Trump em relação às tarifas é uma das razões pelas quais temos dinheiro no Tesouro para realmente poder pagar nossos soldados. Então, é uma das coisas mais importantes que fizemos, claro, para reindustrializar a base industrial dos Estados Unidos e criar bons empregos nos Estados Unidos da América. Mas as tarifas também nos deram um pouco de flexibilidade financeira para que possamos manter o máximo possível de serviços essenciais, incluindo, mais importante ainda, o pagamento dos soldados. E o presidente disse que vai aproveitar essa oportunidade para reduzir o tamanho do governo. Você pode avaliar o quão significativos serão esses cortes de empregos? Bem, quanto mais tempo isso durar, Maria, mais significativos eles serão. Se você se lembra, passamos 9 dias antes de anunciar qualquer demissão significativa. Novamente, o presidente dos Estados Unidos queria reabrir o governo. Ele estava tentando trabalhar com os democratas para que isso acontecesse. Mas quanto mais tempo isso durar, mais profundos serão os cortes. E, Maria, para deixar claro, alguns desses cortes vão ser dolorosos. Essa não é uma situação que nos agrada. Isso não é algo pelo qual estamos ansiosos. Mas os democratas nos deram um conjunto de cartas bastante difícil. Estamos tentando fazer o melhor que podemos com a situação de paralisação que Chuck Schumer nos deixou. Deixe-me mudar de assunto para te perguntar sobre a China, porque os mercados reagiram ao endurecimento do controle de exportação de minerais de terras raras pela China. E então o presidente Trump respondeu com uma nova ameaça de uma tarifa muito mais alta, de 100%. Qual é o plano para enfrentar a China comunista? Bem, eu conversei com o presidente sobre isso ontem e hoje de manhã, Maria. Olha, ele na verdade valoriza a amizade que desenvolveu com Xi. Eles têm um bom relacionamento, mas acho que todos nós ficamos realmente chocados com essa ação do governo comunista da China. Eles basicamente, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro, ameaçaram cortar completamente o comércio de recursos críticos, minerais essenciais, coisas das quais todos nós dependemos. E o que os Estados Unidos têm é muita influência, Maria. E minha esperança, e sei que é a esperança do presidente também, é que não precisemos usar essa influência. Na verdade, queremos reconstruir mais da nossa própria base industrial. Mas também achamos que podemos ter uma relação positiva com a República Popular da China, mas não se a China seguir esse caminho de cortar o acesso do mundo inteiro a alguns dos produtos que eles fabricam. E, Maria, isso realmente destaca porque foi tão importante o presidente ter declarado emergência nacional e implementado essas tarifas desde o início. O fato de a República Popular da China, o fato de eles terem tanto controle sobre suprimentos críticos nos Estados Unidos da América, isso é a definição de uma emergência nacional. O presidente tomou medidas muito decisivas para corrigir esse problema nos últimos 8 meses. Mas a menos que tenhamos acesso a essa autoridade tarifária, vai ser muito difícil negociar com a China. E vai ser muito difícil para nós repatriar alguns desses suprimentos e bens críticos de que realmente precisamos para a nossa própria economia. Sim, e eu me pergunto, por que estamos nessa posição? Por que somos tão dependentes da China para todas essas coisas? Por que presidentes anteriores não consideraram aumentar as cadeias de suprimentos nos Estados Unidos da forma como o presidente Trump fez? E você sabe, vocês realmente têm influência econômica. Vocês têm muitas empresas chinesas negociadas nas bolsas do Zelhaiwa. Trocas agora mesmo. Muitos deles estão ligados ao exército chinês. Você apoiaria a retirada dessas empresas do Zelhaiwa? Trocas? As bolsas dos Estados Unidos são os mercados de capitais mais profundos e líquidos do mundo. Então, Maria, o presidente está aberto a tudo e vai perseguir, obviamente, os interesses da América de forma decisiva. Mas você fez a pergunta crítica no começo. Por que chegamos nessa situação para começar?
E a resposta é porque uma geração de lideranças bipartidárias permitiu que coisas críticas de que precisamos fossem para o exterior. Esses minerais de terras raras, os ímãs, nossos chips de computador foram, na verdade, inventados, os chips de silício foram inventados nos Estados Unidos da América. Agora, Taiwan, logo na costa da China, fabrica quase 100% dos chips de computador da economia mundial. Fomos colocados nessa posição por uma liderança fracassada. Isso é uma emergência nacional e o presidente está fazendo tudo o que pode para nos tirar dessa confusão. Isso não vai acontecer em 8 meses. Em alguns casos, isso vai acontecer por meio de negociação, em outros casos, trazendo parte desse suprimento crítico de volta para os Estados Unidos da América. Mas o presidente está comprometido em proteger o sustento econômico dos americanos, além de nos tornar mais autossuficientes. E precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou ser honesto com você, Maria, vai ser uma dança delicada, e muito disso vai depender de como a China vai responder. Se eles responderem de forma altamente agressiva, eu garanto que o presidente dos Estados Unidos tem muito mais cartas na mão do que a República Popular da China. Se, no entanto, eles estiverem dispostos a ser razoáveis, então Donald Trump sempre estará disposto a ser um negociador razoável. Vamos descobrir muita coisa nas próximas semanas sobre se a China quer começar uma guerra comercial conosco ou se eles realmente querem ser razoáveis. Espero que eles escolham o caminho da razão. O presidente dos Estados Unidos vai defender a América de qualquer forma. Certo, senhor. Vice-presidente, muito obrigado por abordar todos esses pontos. Nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, Maria.